Olá, meus amigos, espero que vocês estejam bem. Eu estou aqui trazendo uma palavra bem rapidinha que falou muito comigo e eu pensei em compartilhar ela aqui. Vou tentar ser bem breve, mas acredito que vai falar com você que estiver ouvindo, assim como falou comigo. Ele me deu um grande temor aí. Então, o que eu queria trazer em 1 Samuel, capítulo 15, tá? Só para dar um resumo da história aqui. Saul tinha sido nomeado rei de Israel. Eu acredito que ele estava nos primeiros anos do reinado ali. E através de Samuel, que era um homem de Deus ali, exercia o cargo ali de sacerdote, se eu não me engano, né, sobre todo Israel. E sacerdote era o homem que, enfim, falava com Deus naquela época. O véu não tinha sido rasgado ainda, né? Enfim, Samuel fala para Saul que Deus mandou Saul destruir todos os amalequitas, destruir por completo. Essa foi a palavra. Se a gente quiser ler aqui no versículo 2, né? Versículo 3 ele fala assim: Agora vai e fere Amaleque e destrói por completo tudo o que eles têm, e não os poupa, mas mata tanto homem como mulher, criança e os que mamam, boi, ovelha, camelo e jumento. Então o mandamento foi para destruir todo mundo por completo, até o gado, até ali a criação de animais que haviam, crianças e tudo mais. Se a gente quiser entender o porquê isso, eu acredito que vai ser um pouco mais longo, né, para entender, mas é uma coisa que acontecia no Velho Testamento de Deus mandar destruir tudo. Aqui o ponto é essa palavra destruir por completo, tá? Quero que vocês lembrem dessa palavra. Quando a gente continua lendo aqui o capítulo 15, a gente chega a uma parte que parece que Saul está obedecendo. Então Saul vai, reúne ali o exército de pessoas, de homens, para ir com a espada e destruir o povo. E eles vão atacam a cidade. E aí no meio do caminho algo acontece que eles se desviam desse primeiro mandamento de Deus, de destruir por completo os amalequitas, tá? E então, o que acontece é que Saul, junto ao povo, decide poupar o rei dos amalequitas em primeiro lugar, que é esse Agag, não sei se é assim a pronúncia, mas decide poupar ele e o melhor de toda a terra. Então os melhores bois, as melhores ovelhas, o melhor dos despojos ali da guerra. E a gente pode ver isso, né, no versículo aqui, no versículo 9. Porém Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais e os cordeiros e tudo o que era bom, e não quis destruí-los por completo, mas tudo o que era vil e rejeitado, eles destruíram por completo. Então esse versículo 9, ele é um dos principais aqui do que eu queria trazer hoje, que é, em algum momento do caminho ali, Saul e o povo decidem seguir seus próprios caminhos, e não o mandamento que o Senhor tinha dado a eles. Pareceu bom para eles, né, poupar as coisas que eram bom, e esse bom era na visão deles, obviamente não de Deus, senão Deus não teria mandado eles destruírem tudo. De qualquer forma, a gente não vai discutir aqui o que é bom e ruim, mas sim o que é mandamento e o que não é, para ficar mais fácil o nosso entendimento. Então eles decidem, né, não seguir o mandamento de Deus por completo. E aí, lembrando do primeiro texto ali que a gente leu, a respeito do mandamento de Deus de destruir o povo amalequita por completo. Eles se desviaram disso. Então, o Senhor fala com Samuel no versículo 11. E aqui é onde a gente sente ali a grande tristeza de ouvir isso para Saul. Mas se você se colocar no lugar dele, você vai entender que é uma grande tristeza ouvir isso de Deus. Versículo 11. Deus diz a Samuel: Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. E Samuel clamou a noite inteira a respeito disso com Deus. Pela manhã, Samuel vai e fala com Saul, e ele vai contestar com Saul o que aconteceu. Né? No versículo 14 e 15 ali, Samuel vem e diz: o que significa isso? Né? Eu estou ouvindo bois, eu estou ouvindo aqui os gados. O que significa isso? Deus não mandou você destruir por completo esse povo? E aí Saul responde: ele os trouxeram dos amalequitas, se referindo ao povo, né? Eles os trouxeram dos amalequitas, pois o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificar ao Senhor teu Deus, e o restante nós destruímos por completo. Então veja, ele faz um diferencial aqui. O restante foi destruído por completo e poupou o melhor daquele povo, que eram as ovelhas, os gados e tudo mais, e ainda diz o porquê, diz que era para sacrificar ao Senhor teu Deus.
se referindo ao Deus de Samuel ali. E aí, no versículo 21, a gente tem já uma baita de uma resposta de Samuel a respeito disso, né? Ele diz assim: tem o Senhor um deleite maior nas ofertas queimadas e sacrifícios do que na obediência à voz do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o sujeitar-se do que a gordura de carneiros. Então aqui a gente vê a resposta de Samuel, né, sobre isso que Saul quis dizer. Partindo do princípio que de fato o povo de Israel e Saul quiseram poupar esse melhor ali dos amalequitas para oferecer de ofertas ao Senhor, partindo desse princípio, porque aqui eu tenho uma opinião de que eles só simplesmente quiseram fazer o que lhe parecia bem, né? Que era, enfim, ficar com gado para si e tudo mais, e não matar essas coisas porque eles acharam em si mesmo que isso seria o melhor, né? Mas partindo do princípio que era para destruir, para fazer ofertas ao Senhor, ainda assim a gente vê o erro. E Samuel exemplifica isso muito bem. E aqui é o contexto, até o título do que eu gostaria que esse vídeo né, essa palavra se firmasse, que é: o obedecer é melhor do que o sacrificar. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitas vezes em nossas vidas a gente acaba querendo fazer sacrifícios, querendo fazer ofertas e votos ao Senhor, seja em dinheiro, seja em privação de alguma coisa, em nome do Senhor, né? E isso a gente faz aos nossos olhos, muitas vezes, como algo que estamos fazendo bem. Até jejum ou coisas assim, né? A gente faz essas devoções aí ao Senhor. E o que eu queria trazer aqui é que a obediência, ela é melhor do que o sacrifício. Então, antes de sacrifícios, antes de ofertas ao Senhor, antes de decisões baseadas em nossos próprios conceitos, devemos buscar a voz do Senhor, pois a obediência é melhor do que o sacrifício. Agora, se Deus mandou você sacrificar algo, aí você está no deleite pleno ali, que você vai estar não só obedecendo, mas também sacrificando algo ao Senhor, e a gente sabe dos benefícios do sacrifício, exemplificados na Bíblia. Agora, existem dois tipos de grupo que eu queria diferenciar aqui. O primeiro grupo, aqueles que sabem da voz do Senhor, sabem o que o Senhor mandou, mas assim como Saul, fizeram por incompleto, fizeram uma parte, mas não totalmente. E isso traz prejuízos como, por exemplo, no capítulo ou no versículo 11, traz prejuízos que a gente ouve aqui. Arrependi-me de haver estabelecido Saul como rei, pois ele virou as costas para não me seguir e não tem cumprido os meus mandamentos. Obviamente aqui o Senhor não se arrepende, né, no sentido de algum erro dele, mas o Senhor tem sentimentos, pois ele é um ser pessoal, né, um ser, presume ali a criação de tal, mas enfim, vamos dizer que Deus é um ser que tem sentimentos. Então não é exatamente arrependimento de ter errado algo, né, como quando a gente se arrepende é porque a gente errou, mas sim a expectativa de que Saul teria cumprido com a função que Deus estipulou para ele. E através do livre-arbítrio, Saul não faz isso, e isso entristece a Deus, como Samuel propriamente diz aqui, que fizeste mal à vista do Senhor, no versículo 19. Então, mais nesse sentido. Isso é um desgosto muito grande para alguém que é cristão, alguém que segue a Deus, ouvir isso de Deus. Então, para esse primeiro grupo que sabe o que Deus mandou fazer e faz ou não faz ou faz por incompleto, né, não faz totalmente, existe a chance de você perder aquilo que Deus queria te dar ou aquilo que Deus te deu, como Saul. Esse é o primeiro grupo. A gente corre o risco. Então, se você já sabe o que deve ser feito, se Deus mandou, e você está resistindo ou você faz parte e a outra parte você faz por seu próprio interesse ou por seus próprios conceitos, né? E não faz por completo o mandamento de Deus, você corre o risco de ter esse grande desprazer que acontece no versículo 11. Para o outro grupo, tem um risco ainda maior, porque o outro grupo que eu queria exemplificar parte do princípio que você não sabe o que Deus mandou você fazer, e ao invés de buscar Ele para ouvir a voz do Senhor, você vai e segue o seu próprio caminho. Então acredito que esse segundo grupo é pior do que Saul. Saul pelo menos ouviu a voz do Senhor e fez no começo e depois se perdeu, certo? Ele tem um grande desgosto, mas ele ouviu a voz do Senhor e foi atrás. Fez incompleto, mas ele ouviu a voz do Senhor. O segundo grupo
não busca a voz do Senhor, faz os seus próprios caminhos e não ali, né, não tem nem a chance de chegar onde Deus quer para ele. Então, para esse segundo grupo, o que eu gostaria de trazer é um pedido e seguido por uma advertência. Então, o pedido é que busque a voz do Senhor, para que você esteja nos caminhos dele e não nos seus próprios, pois os caminhos do Senhor são o melhor para a gente. E quando você ouvir a voz do Senhor, faça-o por completo e não incompleto, como Saul fez, correndo o risco de perder o cargo que o Senhor quer para você, ou perder a posição, ou perder aquilo que o Senhor tem para você, e ter o desgosto de ouvir aquilo que Saul ouviu. E para esse segundo grupo, né? Se você não vive naquilo que o Senhor tem para você, isso é o maior desgosto possível de se sentir, porque você vai para sempre viver incompleto, seguindo os seus próprios caminhos. Eu poderia citar vários aqui, textos bíblicos, provérbios, que falam sobre os caminhos, né, de cada homem que segue, que são caminhos ruins. Mas eu vou citar um provérbio, eu não lembro exatamente o versículo, eu posso deixar aqui, né, pedir para o nosso editor aqui colocar embaixo, mas é um provérbio que fala sobre a felicidade e a tristeza, e diz mais ou menos assim, que o homem que segue seus próprios caminhos, até na alegria terá tristeza. Então isso é para mostrar a importância de seguir os caminhos de Deus, pois os caminhos de Deus, até na tristeza você terá alegria. E nos caminhos do homem, até na alegria você terá tristeza. Isso é o mais puro sentimento de vazio que existe no ser humano. Ele tenta fazer as coisas do seu próprio caminho, pelo seu próprio bem, pelo seu próprio conceito de bom e ruim. E isso, apesar de ter resultados bons, conquistas, mesmo nessas conquistas que deveriam trazer felicidade, essa pessoa vai acabar tendo a infelicidade, a falta de alegria e a tristeza, como cita nesses provérbios. Então aqui está a importância desses dois grupos. O grupo que ouviu a voz do Senhor, de segui-la e fazê-la por completo. E o grupo que não ouviu a voz do Senhor, buscá-la, encontrá-la e então fazê-la por completo. Eu realmente acredito que esse seja o caminho que devemos seguir. Essa palavra falou muito comigo e eu agora tento buscar mais ainda a voz do Senhor. E tendo ouvido ela, de fato, para não sofrer como Saul, fazê-la por completo. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, fundo do coração. E eu já digo agora que através de Jesus eu amo vocês. Talvez não conheça quem esteja ouvindo, mas eu amo vocês. E eu estarei orando por vocês. Porque se você ouviu esse vídeo, você entra no círculo da oração que eu faço por todos os ouvintes. Um abraço, sejam com Cristo. Big beijo aí para vocês. Tchau, tchau.